Muito bem. Boa noite a todos. Estamos aqui na gravação da correção da prova, o FRJ. Prova que, como eu disse, banca Selecom, nada de muito complexo. Vocês vão ver que dá para a gente resolver de boa. Eu vou dar uns macetes, vou passar umas informações legais sobre as questões e vocês vão perceber que dá para a gente explorar um pouquinho mais, mesmo sendo fácil, ok? Vamos pegar a primeira questão, então. Primeira questão, questão 31, primeira questão da específica. Ela fala que dentre as técnicas de coloração empregadas nas análises microscópicas de estudos hematológicos, ou seja, na hematoscopia, né, querido? Na hematoscopia. Favoreceria se você colocasse logo em hematoscopia. Destaca-se a coloração de Wright. Depende, destaca-se onde? Se você for avaliar nos Estados Unidos, Wright é a coloração mais utilizada em hematologia nos Estados Unidos. Assim como Leishman é muito utilizado no Reino Unido. Assim como Meignour-Ginsa é muito utilizado na França e no Brasil. Adoram. Então, destaca-se. Destaca-se Estados Unidos, realmente. Essa coloração é uma solução em álcool metílico que é o fixador, contendo uma mistura do corante ácido, eosina, e do corante básico. Bom, vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, tá? Então é o corante ácido, que é a eosina, e o corante básico, que é o cloridrato de tetrametiltionina. Ferrou, né? Quem é o cloridrato de tetrametiltionina? É o azul de metileno, tá? O cloridrato de tetrametiltionina é o nome científico do azul de metileno. Uma coisa importante de ser dita é que ele destacou o Wright, né? Ele destacou o Wright. Wright, Leishman, Meignour-Ginsa, todos esses são corantes pancrômicos, policrômicos, derivados da hulha do alcatrão, ou seja, derivados dos corantes de Romanovsky. São os corantes clássicos de hematologia. Aí você vai falar, e o panótico, Rodrigo? E o panótico? O panótico rápido? Vai pro inferno o panótico rápido, é um horroroso. Esses corantes, o eosinato de azul de metileno é o panóptico de Pappenheimer. Não confunde com o panóptico rápido, que a gente utiliza comercialmente, que é horroroso. Inclusive, na última norma ABNT para regulamentação do hemograma, é, desconsidera, desencoraja fortemente o uso desse corante, que, embora rápido, tem uma característica de uma pobreza que é absurda na hematoscopia. Legal? Vermelho do Congo, nenhuma relação aqui. Verde de malaquita a gente vai ver mais à frente. É um é um corante, mas ele tem uma característica seletiva para meio de cultura que é fantástico. Fucsina ácida. A fucsina a gente vai usar também em coloração em bacteriologia. E o Orange G é um corante de histologia, mas não é para histologia hematológica. Muito bem. Então vamos lá. A primeira questão bem fácil, né? Nada demais. A questão 2, olha só, né? Que falta de criatividade. Questão um, ele fala ali do verde de malaquita, não é isso? É, ele fala do verde de malaquita. E o verde de malaquita vai voltar na questão 32 aqui. Porque a questão 32 ela fala de composição de meio de cultura. Essa questão 32. Deixa eu ver aqui, estão botando alguma coisa aqui. Ah, eles gostam, né? Silicon, ela é chegada. A Silicon é chegada. Muito bem. Então, é uma questão sobre composição de meio de cultura. Então, ele vem falando ali as técnicas e tecnologias para o crescimento, identificação de micobactérias nos laboratórios, de microbiologia, tem se destacado nas últimas décadas. O cultivo das micobactérias patogênicas aos seres humanos pode ser realizado em meios de cultura, conhecidos como Lowenstein-Janssen, e não só, tá? Lowenstein-Janssen e Ogawa-Kudo, que se destacam por serem elaborados à base de. Primeiro, a gente tem que dizer que não são só esses dois meios, né? Ele esquece, por exemplo, de citar o Middlebrook Dubus. Middlebrook Dubus,
que já caiu em prova dubos só, e o pessoal quase morreu. Tá todo mundo acostumado com Lowenstein. Middlebrook Dubus é um meio líquido. Então, esse, na verdade, 7H9, 7H10, 7H11 de Middlebrook Dubus são os meios de cultura mais utilizados, por exemplo, para o sistema do Bactec MGIT, que tem uma vantagem em relação ao Lowenstein e o Ogawa Kudo tremendo, porque esse sistema do Bactec MGIT, ele te dá um crescimento em 10, 12 dias. Aqui você está falando de um crescimento lento, em torno de 28, 30. Então, o meio líquido, e ele é enriquecido com panda, que é uma substância, panta, que é uma substância nutritiva, asparagina e outros aminoácidos, isso faz com que o estímulo ao crescimento da micobactéria seja maior. Então, você tem um crescimento mais rápido ali, e meio líquido. Mas ele quer a composição do Lowenstein e do Ogawa. Esses meios se destacam por terem na sua composição o quê? Ovo. E aí eu peguei a descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos, né? Da Anvisa. Muito legal esse material, tá? Baixem esse material, lá ele fala sobre todos, todos os meios que você possa imaginar em microbiologia e lá fala da composição desses meios e o modo de preparo. Então é bem legal. E aí você, quando pega o Lowenstein, você observa que a base ali são ovos de galinha frescos. Eu não coloquei aqui o processo de preparo, mas é um processo longuíssimo. Você tem que lavar os ovos, escovar os ovos, deixar eles de molho em álcool 70. É todo um preparo, assim, é culinária mesmo, assim, é muito manual, é uma coisa assim, chega a ser primitiva, assim, é bonito de ver. Eu trabalhei no Noel Núteos e dava gosto de ver o Bertolino, que era um dos funcionários mais antigos que a gente tinha na bacteriologia da tuberculose, era bonito ver ele preparando com todo carinho o Lowenstein Janssen. E a micobactéria ama, assim, é impressionante como é que o meio confeccionado artesanalmente para bactéria, isso é muito melhor do que o industrializado. É impressionante. Então, ovo, tá? Ovo. Agora, eu não tenho só ovo de galinha fresco. E aí, a gente precisa entender o que tem de interessante nesse ovo. Proteína, principalmente a albumina. A bactéria vai ficar realmente ávida por esse conteúdo proteico. Tanto que você vai acrescentar L-asparagina, você vai acrescentando ali outros aminoácidos. Você acrescenta o carboidrato tendo como base o glicerol. E atentem para o que eu falei, que é algo extremamente importante, que é essa questão do verde de malaquita, ó. Solução de verde de malaquita 2%, que é o que dá essa coloração verde clara ao meio. Alguém saberia me dizer por que de se utilizar o verde de malaquita 2% nesse meio? É para ficar colorido? É para quê? Qual seria a importância do verde de malaquita aqui? Qual o objetivo do verde de malaquita? Glicerol, albumina, asparagina, a gente viu que são todos elementos nutritivos, não é isso? Agora, o verde de malaquita. Exatamente. O verde de malaquita, ele é um elemento seletivo, tá? Ele é um elemento seletivo. Onde que a gente vai ver verde de malaquita de novo? Como um elemento seletivo. Para inibir, de certa maneira, crescimento, servir de coloração e inibir, de certa maneira, o crescimento. A gente vai ver lá na parasitologia, lá no Cato Cates. A gente vai voltar a ver verde de malaquita, tá bom? Mas é para inibir, perfeito. Ele é um elemento inibidor. Legal, Cato Cates, isso aí. Então ele é um elemento inibidor, o verde de malaquita, tá? Por isso que ele é utilizado aqui. Então, carne de soja, chocolate, leite pasteurizado, né? A albumina humana, então, nada disso. Então, ovo de forma integral. Tá aqui a composição descrita na fonte da vigilância sanitária. Muito bem. Então tá lá o gabarito A. Essa é muito legal. E, mais uma vez, né? Falaram verde malaquita na primeira, tinha uma opção verde malaquita. Na segunda, falou de meio de cultura do Lowenstein, Jensen e o Ogawa.
E na 33 vem falando de micobactéria de novo. Né? Criatividade zero ali. Os diferentes gêneros e espécies de bactérias podem ser diferenciados por meio de características tintoriais associadas às suas estruturas celulares. Perfeito. As micobactérias designadas bacilos alcoácidos resistentes têm características morfotintoriais específicas devido à grande quantidade de lipídio. Perfeito, uma carapaça serolipídica extremamente espessa que constitui a maior parte dessa configuração de alcoácido resistência. Muito bom. E eu adoro essa imagem porque ela demonstra pra gente a possibilidade da gente comparar os três elementos que são mais é, descritos, tanto na literatura como para concurso, que são justamente os três modelos de parede, de membrana, que são mais utilizados na prática. As gram-positivas e gram-negativas e a comparação com a parede celular de uma micobactéria. Vamos pontuar as características básicas das três? Então, vamos pegar primeiro a gram-positiva, que é a primeira à esquerda aqui, e vamos dar uma olhada nas características que ela tem de interessante. Primeira característica é a camada de peptidoglicano, né? Então, brincou a camada de peptidoglicano, que a gente sabe que é o que confere a capacidade, a característica de ser gram-positiva, que é o que faz com que o cristal violeta, lembra do Vilulu ali fumando? E aí depois tem a do bacilo aquácido resistente, que eu não vou falar aqui, vai ter que se matricular no preparatório, senão não vai saber o que, que acontece com a menina. Alguma coisa que ela faz mal, então também não vou ficar falando, mas vai ter que se matricular no preparatório para saber. Mas Vilulu ali fumando não é meu, é do Oliveira Lima, do livro. Cristal violeta, então ela vai reter o cristal violeta, não vai se deixar desprender pela coloração de álcool acetona. E aí a característica clássica de álcool ácido resistência, não, de ser positiva, gram positiva e conseguir reter, né? Formando com a carbolfucsina, então, um mordente fortíssimo que vai reter esse cristal violeta, é justamente por conta dessa carapaça, dessa camada de peptidoglicano que é extremamente espessa. E é só isso que a gente tem que usar de característica aqui da gram-positiva, não tem mais coisas legais. Ó, gram-positiva não tem dupla membrana, membrana única, membrana citoplasmática única, camada espessa de peptidoglicano, presença de ácido teicoico. Essa é uma característica clássica da gram-positiva. Presença de ácido teicoico. Isso é muito característico, tá? Teicoico e lipoteicoico são característicos, típicos de gram-positivos, tá bom? Presença de lipoproteínas, lipoproteína A, lipoproteína B, típico de gram-positiva. Tá, então aqui ele já citou algumas. Outra coisa, a característica básica é lipopolissacarídeo, ácido teicoico e lipoteicoico. Tá? Essa é a característica básica dessa gram-positiva. Vamos para a gram-negativa. Já a gram-negativa, dupla membrana, ela tem dupla membrana citoplasmática, ela tem uma coisa chamada espaço periplasmático, coisa que a gente não via na gram-positiva, porque ela fica entre as duas membranas, o espaço periplasmático. Você tem uma camada de peptidoglicano muito fina, muito delgada, é isso que faz com que ela não seja tão resistente ao álcool acetone, não consiga reter o cristal violeta, se deixando corar pela fucsina, pela safranina. Uma outra característica aqui, extremamente importante, é a presença de lipopolissacarídeo, que confere à gram-negativa aquela capacidade de ser pirogênica, de produzir febre, isso é uma grande característica, e as camadas de porinas e de proteínas transmembranas em tamanha quantidade, promovendo antigenicidade. A característica antigênica de uma gram-negativa é absurda. A complexidade da membrana é muito maior do que a da gram-positiva, por exemplo. E agora, por último, qual é a grande característica de uma micobactéria? Como o nome já diz, esse mico vem de ácido micólico. Então, o grande lance é justamente a junção de glicolipídio
lipoarabinomanana, que é essa junção do glicolipídio com a lipoarábino dá a carapaça serolipídica que a gente discutiu. E isso, associado à presença do ácido micólico, é que confere essa brutal resistência. Vale dizer que o bacilo auquáceo resistente é gram positivo, tá? Embora a gente não caracterize ele dessa maneira, ele é um gram positivo, só que ele tem uma característica especial, que é não permitir a descoloração mesmo utilizando álcool ácido clorídrico a 3%. Então é uma baita resistência, tá? Uma baita resistência. Então, vamos lá, respondendo a pergunta aqui. O que que faz desse micro-organismo tão especial, né? Ele tem o que na sua composição? Ele tem ácido micólico em sua parede celular, não é isso? Então é isso que o nosso amigo tem, ácido micólico em sua parede celular. Por isso, micobactéria. Fácil, né? Nada demais. Questão 34. Questão 34, ela é muito simples. Mas aí eu quero chamar a atenção para um aspecto de quem não está no preparatório precisa entrar. Quem não está no preparatório precisa entrar. Porque é o seguinte, é uma questão boçal. Eu faria ela 3 vezes, 10 vezes mais difícil. Os testes laboratoriais para avaliação da cascata de coagulação humana são essenciais para as análises do processo de hemostasia. Nesse contexto, os testes conhecidos como tempo de tromboplastina parcial, PTT, tempo de protrombina, que é o TAP, tempo de trombina, que é o TT, têm como objetivo principal avaliar a conversão direta D. Observe que ele falou primeiro do PTT, que é uma prova clássica de avaliação da via intrínseca. Ela falou do TAP, que é uma prova clássica de avaliação da via extrínseca, e ele falou do tempo de trombina, que é um teste clássico de avaliação da via comum, assim como o fibrinogênio. Só que tem um problema. Primeiro vamos responder a questão simples, porque ele está perguntando o que os três estão avaliando na verdade. Não tem, se você observar, uma resposta que puxe para a via extrínseca, para a intrínseca e nem para a comum. Então você quer o processo final do que está acontecendo. E o processo final do que está acontecendo, e é o máximo que a gente pode resumir a cascata de coagulação, é a conversão do fibrinogênio, que é uma proteína inativa. Lembra do NU? Esse sufixo, ele indica para gente inativação, ele é um zimogênio. Para que ele seja ativado, ele vai precisar de toda uma cascata proteolítica que vai fazer com que ele transforme-se de fibrinogênio para fibrina, que é o elemento ativo desse coágulo. Então esse é o ponto final. Esse é o ponto alto. Então por que você botou essa imagem aqui, Rodrigo? Essa é a minha provocação, porque a questão é muito fácil. Mas a minha provocação é o seguinte: quem que está aqui, tirando os alunos, obviamente, tá? Eu vou fazer de novo, eu vou fazer uma outra pergunta, de outro jeito. Quem não viu essa imagem ainda? Quem nunca viu essa imagem? Não precisa ficar com vergonha, não. Estamos entre amigos, não é vergonha nenhuma, tá? Relaxa. Não é nenhuma vergonha. Todos viram. Essa imagem aqui, então, todo mundo já conhece. Essa imagem que vocês estão vendo aqui. Então, Milena já conhece, Beatriz já conhece, todo mundo já conhece essa imagem. Tá. É, todo mundo conhece? Alguém levantou a mão aqui? Quem foi que levantou a mão? Quem tá com a mão levantada aqui que não conhece? Pode falar, bota aqui no. Ninguém? Então tá bom. Todo mundo conhece essa imagem, né? Que ótimo. Então, com certeza, alguém que vai estar em casa não conhece.
Então, deixa eu explicar por que que eu coloquei essa imagem. Porque quando a gente fala de via extrínseca, via intrínseca e via comum, a gente está se referindo, na verdade, a uma teoria de Romanoff, né? Que é uma teoria clássica da década de 50. E essa teoria não existe mais, ou não deveria existir, ela passou por atualizações. Em 2000, a gente tem a teoria dos complexos tenazes de via extrínseca e intrínseca. E em 2010, essa proposição, que é a proposição da cascata de coagulação mediada por superfícies celulares. Então, quando eu vejo gente ainda decorando ativação de via extrínseca e via intrínseca, me dá um arrepio, porque a gente já mudou esse processo de teorização sobre a cascata de coagulação. E qual o motivo para que essa mudança ocorra? Só para deixar claro, 7 perguntas que a teoria clássica de Romanoff não responde, tá? Então, como ela não consegue responder, eu vou citar uma só, para não se estender muito. Na falha do fator 12, que é o Hagman fator de contato, o indivíduo não sangra. Ué, Rodrigo, mas se ele não tem o 12, como é que ele ativa a via intrínseca? Não dá, porque eu tenho a fibrinogênio de alto peso molecular, ativa especificamente ali a pré-calicreína, vira calicreína, a calicreína ativa o 12 e você começa a via intrínseca. Se eu não tenho o fator 12, o paciente era para sangrar? Não sangra. Então, muito do que a gente explica na teoria não se aplica na prática. Por isso que foi necessária uma revisão. Tá bom? Quem quiser ter mais detalhes, vambora, vamos entrar no preparatório. Lá eu explico como é que funciona aqui essa cascata. Fala das três, na verdade. Então, fibrinogênio e fibrina, muito fácil, né? Questão 35, igualmente fácil, né? Eu vou até citar como é que é essa questão aqui, ela costuma cair de uma outra forma. A observação microscópica de. Aí eu já detesto essa expressão esfregaços, quem me conhece sabe. Extensão sanguínea. A observação microscópica de extensões sanguíneas, preparadas em conformidade com as técnicas laboratoriais, permite identificar vários elementos da hematopoese. A maior célula sanguínea madura. Ah, legal, eu ia falar exatamente isso. A maior célula sanguínea madura, já dá para você matar aqui, encontrada em condições clínicas normais no sangue periférico. Componente da série branca, nossa, e que tem seu diâmetro cerca de 2 a 3 vezes maior que um eritrócito, que é em torno de 7,2 micra, é conhecida como. Quando falou a maior célula sanguínea madura encontrada no sangue periférico, numa distensão sanguínea, é um monócito, né? Esse cara que a gente está vendo aqui. É um monócito. Ali até tem um monócito com características reacionais. A gente está observando um monócito com vacuolização citoplasmática. Então já é um monócito meio emputecido pela vida, desculpe a expressão. Já é um monócito meio ativo em processo de resposta imunológica. Processo esse que corresponde a qual fase da resposta imune inata? Lembra as fases de resposta no hemograma? Qual é a fase que eu tenho monocítica? Qual é a fase? Lembrem aí. Alunos, qual é a fase monocítica? Primeira, segunda ou terceira? Fase monocítica. Segunda, Segunda. Muito bom. Fase neutrofílica ou de luta, monocítico ou de defesa, linfocítico ou de cura. Perfeito. Muito bom. Valeu, Rodrigo. Então, mole também, né? Questão fácil essa. C, mole. Tranquilo. Questão 36. Essa é bem legal. Essa é bem legal. Também falo bastante no preparatório. A visualização microscópica de elementos anormais
nos esfregaços, de novo, esfregaços sanguíneos humanos, pode orientar o diagnóstico de situações clínicas que necessitam de intervenções medicamentosas em tempo oportuno. A presença de pequenos pontos vermelhos ou rosa avermelhados, identificados como granulações de Schaffner, pode ser encontrada em. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa dizer é: nós temos, como vocês podem observar nessa imagem, três grandes possibilidades. Além da gota espessa, lembrando que a gota espessa, método de Walker, é o padrão, tá? O padrão para o diagnóstico, até em campo, principalmente, é a gota espessa. Então, o padrão para identificação de malária, de plasmodium, é a gota espessa, método de Walker. Só que eu tenho, além disso, o teste rápido, que é muito utilizado também para fazer uma triagem, que é o imunocromatográfico. E aí, nesse imunocromatográfico, eu tenho elementos que enriquecem o imunocromatográfico. Por exemplo, eu tenho o PFHRP2, que ele vai detectar ali, através de um anticorpo específico, a proteína P2 do falciparum, que é uma proteína rica em histidina. Essa vai ser muito específica para o falciparum. Então você tem testes rápidos para o falciparum, para o Vivax, para os dois, pesquisando os dois. E você tem também a PLDH, lactato desidrogenase. É a lactato desidrogenase do plasmódio. Você consegue detectar isso em teste rápido. São dois testes importantes de teste rápido que são utilizados. E além disso, você tem uma técnica clássica de PCR também, que é óbvio que aí fechar o cenário, né? E só para aqueles casos confusos, assim, onde a clínica demonstra e gota espessa, teste rápido não foi tão evidente. Mas são essas as possibilidades clássicas de diagnóstico. Quando a gente fala de granulação de Schaffner, e a questão é muito simples, porque ela nem vai te cobrar qual é o plasmódio que tem granulação de Schaffner, não vai. Ele só vai te dizer o seguinte: onde que eu vou encontrar essa granulação, tá? E, e pesquisando quem, ou seja, ridículo, eu vou encontrar em eritrócitos infecções por algumas espécies de plasmódio. Pô, mas eu quero saber qual. Leishmania, óbvio, pelo amor de Deus, né? Leishmania não. Eu não vou encontrar granulação de Schaffner em Leishmania, embora a Leishmania tenha também característica intracelular, né? A característica amastígota, ou amastigota, escolhe. E eu tenho basófilos com intoxicação por metais pesados, aí é uma outra situação. Corpúsculo de Heinz, aí é uma outra situação. Aí a gente pode achar ali é, anel de Cabot, outra situação, mas é plasmódio e é na hemácia. Então, matamos a questão, ficou fácil. Mas se ele quisesse complicar e perguntar qual a espécie de plasmódium que você vai pesquisar a granulação de Schaffner, aí eu vou passar, não deveria, mas vou passar um macete para vocês, das principais espécies aqui, e caracteristicamente, as principais espécies, a característica da febre e a granulação. Então, o falciparum, febre terçã maligna, cai muito em prova. A questão da glicoforina, do Duff negativo, isso aí eu vou deixar para aula, hein? Aí é preparatório, vai lá no preparatório que eu vou te explicar mais coisas legais. Falciparum, granulação de Maurer. Vivax, Schaffner. Então a granulação de Schaffner é para pesquisa do Vivax, que é a espécie de plasmodium mais frequente encontrada no Brasil. Plasmodium ovale é a terçã benigna, assim como Vivax. A única terçã maligna é o falciparum, porque ele evolui para uma forma mais grave. Ovale também é Schaffner, mas a mais frequente para a gente no Brasil é Vivax, então acaba sendo associação com Vivax direto. Plasmodium malari, que a granulação é de Zeaman, olha que legal isso. E ela é a quartã benigna, não é terçã, e a única que tem maligna, como a gente viu, é o falciparum. E a última espécie, que é a Gnolese, que foi encontrada recentemente, a amazônica,
que é uma nova espécie encontrada. Então, são as 5 espécies mais típicas aqui. Claro que a gente tem outras espécies, mas que são mais da África, assim como malária é mais encontrado na África e tal. Tem outras espécies, mas essas 5 são as mais características, sendo a Vivax a de maior frequência, né? A, com certeza, a de maior frequência aqui no Brasil, tá bom? Onde a gente tem ali uma maior prevalência. Muito bom, gente. Tá legal? Ou tá muito ruim? Me fala aí. Tá dando para esclarecer um pouquinho? Tá dando para, né? Para aprender um pouquinho mais ali, né? Sair do óbvio. Lembrando, eu vou deixar isso aqui lá no YouTube. Então, você vai poder ter acesso aqui de novo. Vai lá, printa, guarda com você esses macetes, tá? Então, isso vai ficar lá guardadinho. Muito bem. 37. Os anticorpos humanos são proteínas plasmáticas, conhecidas como imunoglobulinas, que participam da imunidade humoral. Nossa. A imunoglobulina M é um isótopo produzido no início das infecções, imunoglobulina de fase aguda, e se apresenta estruturalmente como uma molécula. Se ela é de fase aguda, preferencialmente ela precisa de mais sítios de ligação. Então ela é uma molécula que ela é pentamérica, sendo que para ela ser pentamérica, ela precisa ter cinco regiões onde eu tenho 2 porções FAB cada uma. Então, se eu tenho 5 porções onde eu tenho 2 regiões FAB em cada, eu tenho 10 sítios de ligação. Nossa. Se eu for comparar com as monoméricas, né, que é um Y típico, porção FC, porção FAB, uma porção FAB só, com 2 sítios de ligação, a IgM tem 10. Pô, não tem comparação. Ela é muito mais eficaz numa fase aguda. Então ela é pentamérica, possuindo 10 sítios de ligação. Ela tem cinco estruturas, só que cada estrutura com 2 regiões FAB. Então são 10 sítios de ligação antigênica, tá bom? Então, é isso. Muito tranquilo também. Então, nada demais, tá? Muito fácil até aqui, nada a comentar mais complexo. Essa é bem legal. E aí recomendo, leiam o manual de diagnóstico da sífilis, do HIV e da hepatite do Ministério da Saúde, porque tem informações lá muito importantes, cai sempre em concurso, e ela vai ser a nossa referência, não tem como, tá? Esses manuais. Isso aí não tem como fugir, tá? Tuberculose também, né? Tuberculose, com certeza, Beatriz. Isso aí, cobram também. Em todas as suas formas de transmissão humana, a sífilis ainda é um grande problema de saúde pública no Brasil, sem dúvida. Sífilis, assim como a tuberculose, é uma doença milenar que continua nos assombrando. Impressionante. Tem registros bíblicos da sífilis, né? Tem papiros egípcios falando de sífilis, de tuberculose, quer dizer, são doenças milenares realmente. Os exames laboratoriais denominados RPR, né, reagina rápida no plasma, e VDRL, que é Laboratório de Pesquisa para Doenças Venéreas, que é a sigla do laboratório dos Estados Unidos que criou essa prova. E FTABS, que é anticorpo treponêmico fluorescente com absorção, que é uma prova de imunofluorescência indireta, são classificados respectivamente, ó, ali, ó, na ordem, como testes. Então você tem RPR e VDRL. Cara, VDRL é muito fácil, a gente sabe, é uma prova não treponêmica. FTABS, você sabe, é a prova padrão ouro para sífilis, é o comprobatório. Imunofluorescência indireta. Você sabe que VDRL, por ser uma prova de aglutinação de cristais, de lecitina, cardiolipina e colesterol, é uma prova de aglutinação, é uma prova de ligação secundária. Não pode ser uma prova de primeira monta, de alta sensibilidade e especificidade. Não dá. É de ligação secundária. Já a imunofluorescência indireta é uma prova de ligação primária, uma prova que não é de triagem, é comprobatória, é padrão ouro.
E aí a dúvida gera um pouco no sentido do RPR, mas como ela falou reagina, dá pra gente matar. Porque todas as provas que são não treponêmicas, elas se baseiam em anticorpos não específicos. Reaginas. Anticorpos que reagem contra material lipídico do treponema ou material lipídico extravasado pela célula invadida pelo treponema. Então não tem nada de especificidade. Nada, tá? Mas aí, para acabar com a dúvida, eu trouxe aqui do nosso manual do Ministério da Saúde os testes treponêmicos e não treponêmicos, ó. Quem que é não treponêmico? VLRL, o RPR, como você viu, e o TRUST. Quem é o teste treponêmico? O teste rápido, o FTA-ABS, o TPHA, que é de hemaglutinação, o EQL e o ELISA. E pode ter quimioluminescência também, tá bom? Então, todos esses testes são treponêmicos. Alta sensibilidade e especificidade, de corpos específicos. Não treponêmico, triagem, baixa sensibilidade, baixa especificidade, comparado com os nossos testes treponêmicos, tá bom? Lembrando que eu não fecho o diagnóstico com teste não treponêmico. Eu preciso confirmar, principalmente com o FTABS. Na ausência do FTABS, eu substituo por um outro teste treponêmico. Fiquei na dúvida. Dá uma olhadinha no algoritmo. Naquele algoritmo do Ministério da Saúde, que lá tem todo o passo a passo de diagnóstico para sífilis. Então, muito bem. Ficamos aqui, então. A gente está falando de não treponêmico e treponêmico. Não é isso? Então, a resposta C aqui. Então, tá aí o gabarito C. Vamos para a questão 39. Adoro, porque eu falo muito em todas as provas bioquímicas, eu falo como funciona a reação, assim como na tira reativa. Fantástico. Eu adoro isso. Os métodos enzimáticos e químicos podem ser utilizados para avaliar níveis séricos, plasmáticos na urina e líquido cefalorraquidiano de glicose. No método enzimático, ah, eu só vou acreditar que o método é a glicose oxidase porque ela citou, porque vale lembrar que quando a gente fala de método diagnóstico, método de detecção da glicose são inúmeros. Então a gente tem Samogui-Nielsen, tá? Samogui-Nielsen, Follenvu, ortotoluidina, Benedict. Lembrando que esses iniciais que eu citei não são específicos para glicose, são para carboidrato, né? Para ose, com exceção da sacarose. Todos esses testes que eu citei. Aí os mais modernos, você tem a glicose oxidase e você tem a hexocinase. São as duas enzimáticas. Então, quando ele fala enzimático, poderia ser a hexocinase, mas ele fala reação em conjunto com a glicose oxidase. Pronto, matou que o que a gente quer é a técnica da glicose oxidase e não a hexocinase. Rodrigo, vamos lá. Então a glicose reage com a enzima glicose oxidase, da quais são geradas ácido glicurônico, que é inútil na reação. O ácido glicurônico, como você pode observar, não vai fazer nenhum efeito na reação. Então a glicose oxidase, quando ela, o nome já diz, oxida essa glicose, automaticamente ela vai separar da glicose o ácido glucônico, que não tem função na reação, tá? Ele vira um subproduto sem função alguma. E o mais importante aqui é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Por que isso? Porque a água oxigenada, a partir do momento em que eu usar uma outra enzima que faz parte do kit, que é a peroxidase, agindo no peróxido de hidrogênio, vai fazer a liberação de O2. Quando o oxigênio, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Água oxigenada, jogou na ferida, jogou na pele, o que que eu tenho ali? Catalase. A catalase, que é uma enzima clássica de bactérias que são gram-positivas, principalmente estafilococos, e a gente tem estafilococos epidermides, não é isso? Estafilococos epidermides tem catalase. É o mesmo princípio aqui, como se fosse uma peroxidase. Vai agir na água oxigenada, quebra essa água oxigenada, libera o oxigênio. O oxigênio vai reagir nesse outro elemento
do kit para dosagem da glicose, que é o fenol e a 4-aminofenazona. Quando o oxigênio reagir com o fenol mais a 4-aminofenazona, dá um composto vermelho cereja, que é proporcional à intensidade da cor à quantidade de glicose. Quanto mais glicose tiver, mais é quebrada pela glicose oxidase, mais vai liberar ácido glucônico e a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, mais o peróxido de hidrogênio vai ser quebrado pela peroxidase, mais oxigênio liberado, mais oxidação do fenol 4-aminofenazona, mais vermelho cereja. Bacana isso, né? Então, qual é a resposta aqui? O que sobra para ser ligado à peroxidase, para ser clivado, é o peróxido de hidrogênio. Então, mole para gente, né? Mole. Rodrigo, glicose oxidase é a melhor técnica para dosagem da glicose. Não. Sofre interferência da vitamina C, do ácido ascórbico. O melhor é a exocinase. Tá. E qual é o macete para eu poder perceber que aqui é exocinase que ele estava falando? Estava se referindo à exocinase. Exocinase é uma prova que a leitura é feita na base do ultravioleta. Não é uma solução colorida. Não é uma prova colorimétrica. Ela é lida na concentração, no comprimento de onda ultravioleta. No final, o que eu tenho é a transformação de NAD em NADPH+. É isso que eu tenho no final. Não é um composto colorido. Tá bom? Então, atenção para isso. Tá bom? Valeu essa explicação aqui, gente? Pessoal, gostou? Ficou legal? Sim, sim. Bacana, né? Então tá bom. O pessoal que não chegou na parte da bioquímica ainda, pô, vamos lá, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vamos chegar na bioquímica. Opa, falando em bioquímica, bilirrubina. Deixa eu apagar aqui as anotações. Muito bem. Fácil também. A bilirrubina é um pigmento subproduto natural da degradação da hemoglobina e sua determinação sérica é fundamental para orientar no diagnóstico de diversas condições clínicas. As duas formas desse pigmento, amarelado, denominadas conjugadas e não conjugadas, são respectivamente conhecidas como bilirrubina. Aí, pergunta facílima. Vamos tentar transformar um pouquinho isso aqui, tá? Conjugada é a bilirrubina direta, não conjugada é a bilirrubina indireta. Então, muito fácil, né? Resposta A, ficou muito tranquilo. Agora, me responda o seguinte: por que que eu chamo de conjugada e não conjugada? Por que que é conjugada? Me explica primeiro aí. Por que que é conjugada? Porque reage diretamente com o reagente? Não, esse é o direto. Não, é. Esse é Falei o o direto. contrário. É isso aí, é isso aí. Beatriz explicou bem. Conjugada porque ela está conjugada ao ácido glicurônico, tá? Então você tem uma enzima que é a UDP-glicuroniltransferase que faz essa conjugação da bilirrubina, tirando ela da ligação com a albumina. Falaram da ligação com a albumina? Não, calma aí. A indireta tá ligada à albumina, chegando no fígado. Essa UDP-glicuroniltransferase tira essa albumina, pega essa bilirrubina livre agora aqui e une ela ao ácido glicurônico. Conjuga, formando o que a gente chama de bilirrubina conjugada, conjugada ao ácido glicurônico. A questão de ser direta e indireta é o que o Rodrigo respondeu. Então, por exemplo, quando eu chamo. E aí, vamos lá, Rodrigo. Não responde agora, não. Por que que é direta e indireta? Por que que a bilirrubina é chamada direta e indireta? Tá. Dei um tempo aqui. Não veio, né? Ninguém, nada. Passaram? Então tá bom. Por que que é direta e indireta? Conjugada e não conjugada se refere ao processo fisiológico da sua construção. Direto e indireto
se refere especificamente à maneira pela qual a bilirrubina reage com o diazorreagente. Técnica de Malloy-Evelyn, diazorreagente, que é o ácido sulfanílico paradiazotado. Esse diazorreagente, quando vai reagir com a bilirrubina, ele reage de duas formas. Com a bilirrubina conjugada, ele reage de forma direta. Bilirrubina e ácido sulfanílico paradiazotado, composto colorido. Para que eu possa dosar a fração indireta, eu preciso de um catalisador. Eu preciso da cafeína. Eu preciso de uma outra substância. Por isso que ela é dosada de forma indireta. Ela vai precisar do acréscimo da utilização de uma substância para catalisar essa reação para que a reação aconteça. Entendeu, Beatriz? Professor, então é tipo o acelerador que seria o álcool, não? Ela é o álcool, a cafeína, são exemplos de aceleradores, de catalisadores. Entendi. Exatamente, perfeito. Então, o que que vai diferir do reagente de um para o outro? O adicionar substâncias que possam, aí sim, demonstrar algo que estava subentendido, que era essa fração dessa bilirrubina indireta, que só vai aparecer quando eu entrar em contato com esse catalisador. Entendeu? Então é bem legal. Então, muito bom. Ó. Transformamos uma questão muito simples e aí falamos de umas coisinhas mais interessantes ali. Então, tá lá, direta e indireta, né? Não tem nem o que dizer. Questão 41. Adoro questão de coloração microbiológica. Eu sou fascinado. Adoro. As diferentes técnicas de coloração para visualização microscópica são empregadas de acordo com as propriedades morfotintoriais dos micro-organismos. Legal. Adoro esses enunciados assim genéricos, né? Bem, fica enrolando. Auxiliando suas identificações. O método de coloração que utiliza em seu procedimento técnico a fucsina fenicada, a solução de álcool ácido clorídrico e o azul de metileno é conhecido como, cara, doído, né? Doído. Mas já que ele já começou a brincadeira, vamos terminar, né? Vamos, jogou a bola, vamos matar lá no peito, vamos brincar um pouquinho mais. Então, Fontana Tribundô, coloração clássica. Coloração clássica de Fontana, coloração de nitrato amoniacal de Fontana. Coloração para espiroquetas, espiroqueta de Chaldin, principalmente, da sífilis. Coloração que a gente chama coloração de impregnação pela prata, impregnação argêntea, coloração que na prática é horrorosa, né? É um borrão de cocô marrom com uma espiroqueta lá em marrom mais escuro, uma coisa horrível, coloração sem graça nenhuma. Mas que tem detalhes muito interessantes, como a fase de desemoglobinização, com a solução de Rouge. Não vou entrar mais em detalhe, não, que senão vai perder a graça o acererê que eu canto durante a aula. Não vou nem fazer essa graça aqui, porque é mais interessante você assistindo na aula. Cara, mas é super interessante, porque cada coloração dessa, atentem, tem um corante, um descorante, um mordente. Não é só GRAN que tem corante, descorante, mordente. O bacilo aquáceo resistente que tem coloração de fundo. Opa, todas essas colorações também têm as suas, hein? Então isso é bem legal. Albert Labor, coloração clássica, coloração metacromática, coloração assim como. Citem mais duas para mim de Corynebacterium diphtheriae, além de Albert Labor, por favor. Quero ver. Citem mais duas para mim, por favor. Que delícia, hein? Nada? Professor, Che... essa eu iria Ah, chutar, ah. eu marcaria Zenilson Não, olha por só, conta peraí, do. peraí, 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 peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Coloração para Corynebacterium diphtheriae, tá? Albert Label. Uhum. Mas além de Albert Uhum. Label, tem duas colorações.
Nada. Zero. Azul de metileno, não, né? Azul de metileno alcalino de É... Leufler. Boa. É o nome do meio de cultura, Pai e Leufler. Aham. Isso. E tem mais um. Tem mais um corante. Mais um. Daqui a pouco vocês vão lembrar e vão me dizer. Eu não vou falar agora, não. Daqui a pouco vocês vão lembrar. Tem Aquela mais. que fica, a que fica vermelha? Tem mais uma. Exatamente. São três colorações. Albert Label. Aham. Tá bom, vou falar Sim. logo. Neisser. Neisser. Ah, Tá? verdade. Tudo isso Corynebacterium diphtheria. Zilnielsen. Pô, já vimos, né? Tem Zilnielsen. Tem coloração com carbofuncina a frio, que union. Tem outras colorações. Auramina O, que é melhor ainda, que é imunofluorescência. Então, tem outras melhores. Right. Já viu? Pancrômico, policrômico, hematologia, Gram, coloração clássica do nosso Hans Christian Gram, coloração típica aí de bacteriologia, né? Então, muito bem. Zilnilson, né, gente? Pelo amor de Deus, clássica coloração de Zilnilson. Questão 42. Entregaram, foram falando um monte de coisa, né? Eles foram dando para você nas objetivas da discursiva. Essa questão poderia tentar, tá? Te criar algum problema em relação à questão de preparo de soluções. Nossa, preparo de soluções, dificílimo, muito fácil. Na aula, eu explico muito bem essa questão de que em matemática de laboratório, o importante é você se virar, não é você inventar, é você conseguir responder a questão, tá? Então não é para teorizar, não é para virar o cientista no preparo da solução, é para responder a questão. E como é que você faz isso? Aqui eu tô te dando quatro. Na aula eu dou mais, mas aqui eu tô te dando quatro. Quatro fórmulas que essas você precisa gravar, porque em algum momento elas vão te salvar, tá? A primeira de molaridade, clássica de molaridade. A segunda de preparo de soluções e solução estoque, de porcentagem, que é volume inicial, concentração inicial, é igual ao volume final vezes concentração final, V1, C1, V2, C2, clássica. A de equivalente grama e de normalidade, que é a terceira fórmula. E a última fórmula é equivalente grama também, típico de solução estoque, que é a última. Então são quatro fórmulas que você precisa guardar, porque em algum momento uma delas vai salvar a tua vida numa questão. E na aula também eu ensino como que a gente identifica o que está sendo pedido para poder entender que fórmula eu vou usar e especificamente como é que eu vou empregar isso aqui. Então, a primeira coisa que ele está dizendo para você é o seguinte: ele tem que preparar uma solução, ele tem uma quantidade em gramas, né? Ele quer saber essa quantidade em gramas de fosfato de sódio com anidro você vai precisar utilizar. Ele tendo um peso molecular, opa, a primeira fórmula ali, tendo um peso molecular 141,96. Para preparar um litro, lembra que mol é mol por litro. Ele quer saber quanto em grama de fosfato de sódio e para um litro. Ao final, grama por litro é a unidade no final. E ele diz que essa solução tem uma concentração molar 0,067. Ele te dá peso molecular, te dá concentração molar e diz para você que ele quer em gramas e quer produzir um litro. Caraca, você vai encaixar isso em que fórmula, Jesus? Na primeira. Pega o peso molecular, multiplica pela concentração molar e você vai ver que dá 9,5. 9,5. Tá bom, minha gente? Sim, sem pestanejar, assim. Não precisa nem chorar muito. Muito tranquilo. Então, guarda. Essas fórmulas vão salvar a sua vida. Tá? Questão 43, questão clássica de hepatite. Clássica.
né? Típica. Típica. Por exemplo, lá, identificação laboratorial dos marcadores sorológicos das hepatites virais é importante para estabelecer o estágio da infecção. Ao ser infectado pelo vírus da hepatite B, o primeiro anticorpo produzido em condições clínicas normais por um paciente é descrito como. Então vamos lá. Aquele quadro básico, né, ali, ó. Ó, quadro básico aqui que a gente tem, ó. Então você tem os marcadores antigênicos e os marcadores por anticorpos. A gente tem o marcador de incubação básico HBsAg, a gente tem o marcador de infectividade antigênico, que é o HBeAg, já mostra infecção aguda. A gente tem especificamente o marcador de resposta, né? De início de resposta antigênica. E quem é o primeiro cidadão que aparece? Aqui, ó. É esse cara aqui, ó. É o anti-HBc IgM, ó. Ele é o primeiro cara que vai aparecer aqui. Não, mas ele sendo de fase aguda. Então, esse é o primeiro marcador que vai aparecer por resposta vacinal, que vai aparecer numa hepatite mais crônica, que vai aparecer numa hepatite já secundária? Não. Que vai aparecer no início do quadro de resposta por anticorpo. Então, anti-HBC e IgM. Não tem para onde brincar. Quem é o marcador de vacinação? Anti-HBs. Quem é o marcador de imunidade de infecção passada? Anti-HBE. Beleza? Então é isso, não tem para onde fugir. Quadro básico do Manual de Diagnóstico do Ministério da Saúde para hepatites virais. Vamos lá, avançando aqui. Próxima questão, questão 44. Obrigado pelas 8 pessoas que estão aqui comigo, aguentando aqui essa correção. Muito obrigado pela participação de vocês. Deixa eu só apagar aqui. Muito bem. Questão típica que fala de é, ancilostomídeos. Isso é sempre um problema, né? A visualização microscópica das estruturas anatômicas dos parasitas intestinais e suas diversas formas evolutivas é essencial para a identificação desse parasita. Por quê? Porque estrongiloides estercorais e ancilóstoma duodenais são chamados de ancilostomídeos. Os ancilostomídeos, eles têm um problema crônico quando a gente fala de identificação do ovo. Por exemplo, olha lá, quando a gente olha o ovo dessas criaturas, quem é quem? Né? Quem é quem? Muito difícil. Aqui até você vê que tem um com núcleo um pouco mais mamilonado e tal, né? O estrongiloide com um pouco mais mamilonado e o ancilóstoma sem isso, sem essa característica. Mas assim, no geral, é muito difícil. Só que é foto de livro, né? É muito difícil você identificar a diferenciação ali desses parasitas pelo ovo. Não dá. Você vai ter que fazer, então, a avaliação pelas larvas rabditoides. E aí, quando a gente faz a avaliação pelas larvas, o que que nós observamos? Três aspectos, que é o vestíbulo bucal, tá? Que é o primórdio genital e a cauda. São três elementos que a gente vai avaliar, tá? Ali ele só citou duas, mas são três. Quando você olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vestíbulo bucal curto, vestíbulo bucal longo. Vestíbulo bucal curto, estrongiloide. Vestíbulo bucal longo, ancilostomídeo, ancilóstoma duodenale. Quando você tem presença de poro ou primórdio genital evidente, característica de estrongiloide. Quando você não tem a característica do primórdio genital evidente, ancilostomídeo, ancilóstoma duodenale. Cauda. A cauda, ela é, né, uma cauda afilada, tá? Afilada ou uma cauda de ponta romba, bifurcada. Bifurcada, ponta romba, estrongiloide. Totalmente afilada,
ancilostomídeo. Então são três características: vestíbulo bucal, primórdio genital e cauda. E aí ele citou só duas aqui, né? Que é vestíbulo bucal e primórdio genital. Não é isso? Então, tranquilinho, tranquilinho, nada demais. Não pediu nem quais eram as características de um e de outro para você identificar. Podia complicar muito mais e ele nem fez isso. Deixou a questão ficar super fácil, né? Tá indo bem, gente? Tá bom até aqui? Tranquilo? Beleza? Tá dando para resistir tranquilo? Beleza. Essa questão eu adoro, gosto bastante. Quem acompanha o preparatório sabe disso. Que é a questão de sensibilidade e especificidade. Eu adoro isso. Então, o resultado de qualquer exame laboratorial deve ser analisado dentro dos parâmetros de validação do teste realizado. O parâmetro de um teste que mede a independentemente da prevalência de uma determinada doença, quantos indivíduos em uma população são verdadeiramente negativos, ou seja, não reagentes e sem a doença em análise, é definido como? Vamos lá. Primeiro vamos à definição. É quantidade de pacientes com teste positivo em população sabidamente infectada. Sensibilidade. 100 pessoas, 98 infectadas com teste positivo. Sensibilidade 98%. Dois tem falso negativo. Quantidade de resultados negativos em população sabidamente não infectada. Especificidade. Tá? Como é que eu calculo isso? Eu calculo isso através de uma. Eu não botei aqui? Botei. Através de uma tabela 4x4, amplamente conhecida na epidemiologia, para se calcular especificidade, sensibilidade e até eficácia. Eu consigo calcular a eficácia baseado nessa tabela também, que é o somatório da sensibilidade, da especificidade e a eficácia, ou eficiência. Eficiência sorológica, né? Então, quando eu digo que um kit tem 99% de sensibilidade e 98% de especificidade, eu estou me referindo a esse cálculo. Em cima de uma população, quantos tendo um diagnóstico de doença ou não doença tem um teste positivo ou negativo? E baseado nisso, eu consigo, através da minha fórmula, calcular a especificidade e a sensibilidade. Tá? Não vou parar para falar disso agora aqui, porque a gente já tem mais de uma hora de correção e ainda tem questão pela frente. Não vou parar para fazer cálculo nesse momento, tá bom? Mas no preparatório a gente faz todos esses cálculos: sensibilidade, especificidade, eficácia. A gente fala de VPP, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Tudo isso a gente fala no preparatório, tá? Muito bem. Então é especificidade, tá, gente? Quantidade de resultados negativos em população sabidamente não infectada. Cutoff, né? Limiar de reatividade. Tudo isso a gente vai discutir ali no preparatório. Questão 46, né? Sem graça, né? O monitoramento dos parâmetros bioquímicos ao longo de tratamentos medicamentosos crônicos é essencial para verificar a segurança e eficácia clínica. A concentração sérica de creatinina é frequentemente interpretada laboratorialmente como principal índice da função. Nossa, nossa. Só pode ser renal, né? Renal. Me informem quais os marcadores de função renal vocês conhecem. Manda para mim aí. Vamos lá. Quais os marcadores de função renal que vocês conhecem? Aí, Cistatina C, ureia, valeu. Ah. Então, ureia, cistatina C, creatinina, mais o quê? Ácido úrico, magnésio,
fósforo, cálcio, eletrólitos, depuração da creatinina endógena, que inclusive é o melhor marcador de avaliação de progressão da lesão renal. Não é isso? Tem os cálculos de. Então, inulina é uma das formas de se realizar o clearance, tá bom? Você tem uma das formas de avaliação do clearance é avaliando a inulina e nem é a mais utilizada, porque a inulina tem que injetar. Você tem a prova da ureia, você tem a inulina e você tem a beta-2 microglobulina. Essas três variações ficaram no passado. Hoje a gente usa creatinina, tá? Então, muito bem. A gente tem, então, as estimativas de filtração glomerular também, Cockcroft-Gault, MDRD, né, aqueles cálculos, e tem as provas de lesão aguda, renais também, que a gente nem vou entrar no mérito aqui agora, tá? Mas vocês sabem muito bem que são aqueles marcadores precoces de lesão renal. KIM1, tá? NGAL, não vou nem entrar no mérito agora. Preparatório para aprender mais aí quem ficou boiando. Então falamos de vários, hein? Vários. Mais uma de bioquímica que eles estão afim. Nos laboratórios de análises clínicas, há métodos diretos e indiretos para determinar o nitrogênio ureico dos fluidos biológicos humanos, sem dúvida. Esse é um método direto. Nesse sentido, a reação enzimática sobre a ureia produz amônia e dióxido de carbono. A técnica que usa uma reação enzimática, já matou, né? Uma reação enzimática, só tem uma técnica enzimática clássica para a ureia, que é a urease. E aí, você, quando a enzima entra em contato com a ureia, quebra a ureia, degrada a ureia. Eu vou explicar a reação. Mas antes de falar disso, vale lembrar que nós temos quantas provas para pesquisa da ureia? Me lembra aí. Eu coloquei até uma questão de bioquímicazinha básica lá e vi que o pessoal acho que não curtiu muito, não. Deve ter ficado com dificuldade para responder. Quais são as técnicas básicas antes da urease de análise da ureia? Fala para mim. Método de Scott, titulométrico. Esquece. Crocker. Método de Crocker é básico. Método de Crock é o método. Foi até a questão que eu botei lá. O método de Crock é o método da diacetilmonoxima, que usa a tiosemicarbazida como catalisador. Então, é o método de Crocker. Método da diacetilmonoxima. Depois vem a urease, que é a técnica mais moderna, né? Muito bem. A urease, como é que é a técnica? Vamos dar uma olhada aqui. Então, a urease é a enzima que quebra a ureia, liberando o composto do nitrogênio ureico, né? O composto amoniacal, do nitrogênio ureico. E aí, observe bem, quando você quebra essa ureia pela urease, o que vai acontecer? Olha só que interessante. Você vai gerar dióxido de carbono, ó, dióxido de carbono. Olha que legal. Você libera dióxido de carbono. Quando você acrescenta hipoclorito de sódio, tá? Porque quando você cliva a ureia, você libera o dióxido de sódio. E quando você acrescenta o hipoclorito. E por que que o hipoclorito tá azul? Isso é um macete do preparatório lá. Você vai ter que assistir os preparatórios, as aulas para você entender. Por que que tá em azul? Porque essa reação se dá a frio. Quando eu boto em vermelho, o aluno sabe que a reação é a quente. Precisa aquecer. Essa reação é a frio. Então a ureia que foi clivada, que liberou o dióxido de carbono, e esse hipoclorito de sódio, quando reage também a frio com a amônia e o fenol, ele libera o azul de indofenol. Então, quanto mais azul, mais a ureia. Recapitulando, vamos lá. Quando a ureia é quebrada, libera dióxido de carbono e amônia. O hipoclorito a frio reage com a amônia mais o fenol
e dá um azul de indofenol. Rodrigo, o que que é aquele nitroprussiato com aquela seta grande? Lembra da tiossemicarbazida, que na outra técnica era o catalisador? Na urease, o catalisador é o nitroprussiato. A reação acontece mais rápido quando eu acrescento nitroprussiato. Demoraria horas para acontecer quando eu acrescento nitroprussiato na reação. O método ele tem uma velocidade acelerada. Gostou, pessoal? Pessoal que tem alguém que não conhecia? Não conhecia essa técnica? Não sabia como é que funcionava? Conseguiu responder, porque urease ficou óbvio, né? Reação enzimática para ureia, urease. Mas conhecia o método? Não Isso. conhecia. Não conhecia. Não conhecia o macete do nitroprussiato como catalisador, né? Você Isso. acredita que isso já foi questão de prova? Assim como a tiossemicarbazida do Crocker, assim como a tiossemicarbazida do Crocker, nitroprussiato já foi questão de prova falando da urease. Muito louco isso. Muito bem. Bom, falando em muito louco, a bioquímica é repleta de loucura, assim, né? Cada analito a gente vai falando de reações diferentes e vai explicando tudo isso. Então ficou mole, né? Urease, fácil. 48, questão clássica também, que fala sobre níveis de contenção laboratoriais, níveis de biossegurança. Início do preparatório também. Primeira aula do preparatório, né? Biossegurança. Os laboratórios de análises clínicas devem ser classificados de acordo com seu nível de biossegurança, os quais devem ser projetados para prevenir exposição de profissionais e do meio ambiente de agentes biológicos infecciosos. Esses laboratórios no Brasil são classificados legalmente em relação à sua biossegurança em, bom, todo mundo sabe, em quatro níveis, né, gente? NB1, NB2, NB3 e NB4. Quatro níveis, né? Então nós temos quatro. Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Botei o mudinho aqui na Milena que estava vazando. Então, quatro níveis. Aqui eu botei a caracterização dos quatro níveis. Então, só para a gente lembrar. NB1. NB1 é esse primeiro laboratório aqui à esquerda. Observe que não tem ninguém de touca, observe que não tem ninguém de máscara, observe que não tem ninguém de óculos de segurança. Deveriam até estar de luva, mas não estão de luva. É um laboratório básico, é um laboratório de ensino. É um laboratório que precisa de pouquíssimas barreiras de contenção laboratoriais. Não precisa de cabine de segurança biológica. Não precisa de fluxo contínuo de ar. Não precisa de pressão negativa. Não precisa de utilização de oxigênio num macacão. Você não precisa disso. Não precisa, tá? Você não precisa de chuveiro de descontaminação, antessala para entrar na área técnica. Nada disso, tá? Por quê? Porque você manipula micro-organismos, grupo de risco um aqui. Bacilos cereus. Então são pesquisas ali inócuas, sem perigo de contaminação para o operador, para o experimento e para o ambiente. Vamos para o nível 2. NB2 é análises clínicas, é o laboratório clássico de análises clínicas. Você já começa a ver barreiras de contenção mais elevadas. Você já começa a ver fluxo mais dinamizado, proteção maior de equipamentos de proteção, então uma preocupação maior com barreiras de contenção, com EPIs e EPCs. Já tem luva, já tem touca, já tem cabine de segurança biológica, já tem uma sinalização mais eficaz, é, já tem área de lavagem e esterilização. Então, já começa a ter uma complexidade maior. Precisa obrigatoriamente de chuveiro de segurança, não dentro da sala, no corredor. Precisa de lavar óleos. Observem, já começou a complexificar mais. Vamos para o NB3, que é isso que a gente está observando aqui, ó. Então, cabine de segurança biológica, classe 2B2 para cima. Você já tem um jaleco, que é um jaleco com capote efetivo, protetor facial, respirador, não é mais máscara, simplesmente é um respirador. Já é luva de maior complexidade. Já tem uma cabine que, por ser 2B2, já tem exaustão de 100%. Você já tem lavagem, esterilização já bem mais próximo. Você já tem uma antessala
para poder entrar na área técnica. Então já tem toda uma preocupação. Todo tratamento, 100% do material que é trabalhado na sessão precisa ser descontaminado a ponto de gerar esterilização, grau de complexidade maior. Entrada, com, entrada controlada, né? Entrada controlada, você tem controle de acesso à área técnica, treinamento efetivo, porque esse profissional começa a lidar com o grupo de risco 2 e 3 de micro-organismos. Lá no laboratório de análises clínicas 1 e 2, tá? Eventualmente 3, Mycobacterium tuberculose, mas é muito difícil. O ideal é que você manipule isso no NB3. E tem o NB4, que a gente acabou de produzir em Campinas, né? O Orion, se eu não me engano, né? Orion. Acho que é Orion o nome dele. Me corrijam se eu estiver errado, mas é Orion, se eu não me engano, o nome do nosso laboratório NB4. Essas fotos são do Orion, inclusive, desse laboratório NB4 aqui de Campinas. E ali você tem grupo de risco 4. Ali você tem vírus Marshall, vírus de febre do Nilo, né? Vírus sabiá, são vírus de ebola, de complexidade maior, de periculosidade maior. Muitas das vezes não com risco pandêmico, mas com uma letalidade altíssima. Altíssima, tá? Então você precisa ali de processo de respiração independente, esterilização feita in loco, é, antessala com banho químico, você toma um banho químico para descontaminação completa, material capuz, né? O teu material de proteção, o teu equipamento de proteção individual é totalmente fechado, hermeticamente fechado, respiração independente, cabine de segurança obrigatoriamente classe 3. Então a gente está falando já de alto nível de barreira de contenção laboratorial, tá? Então são os 4 níveis mais típicos aqui. Mais detalhes, preparatório, a gente fala com tranquilidade de todos eles. Questão 49 foi até dúvida no grupo, né? O gerenciamento de resíduos produzidos ou manipulados em laboratórios de análises clínicas devem ser realizados segundo normas sanitárias vigentes. Que norma sanitária vigente é essa de resíduo? RDC 222, tá? Essa é a RDC clássica de resíduo. Já foi a 32, já foi a 306, agora é a 222, beleza? A RDC 222, ela fala que os efluentes dos equipamentos automatizados, seja de bioquímica, de hematologia, do que seja, utilizados em análises clínicas, são classificados como grupo B. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas, ou seja, resíduo químico. Ah, Rodrigo, mas tem micro-organismo ali. Então não deveria ser também grupo A, porque tem, mas subentende-se que esse micro-organismo está inativado por uma substância química. Então o grande lance ali são os resíduos químicos. A maior periculosidade daquele expurgo é a questão das substâncias químicas que são utilizadas. Em bioquímica, você tem ali hipocloritos, você tem substâncias que são lisantes, na hematologia também, substâncias lisantes, substâncias corantes, substâncias às vezes até fluorescentes. Então, isso tudo vai gerando um resíduo químico, perfeito? Então, é assim que a gente classifica. Grupo B, resíduo químico. Muito bem. Tá aí, tranquilo, né? Gabarito B. Tá aqui direto da RDC 222. E a última questão objetiva que fala da microscopia de fluorescência, que diz que ela é uma técnica de alta sensibilidade, que comparado com o bacilo alcoácido resistente, ela é superior, sem dúvida, tá? E aí ele pergunta, como é que essa técnica é conhecida? É a auramina O, né? Não tem para onde correr. Fenolftaleína é um corante muito utilizado
na tira reativa para o pH, avaliação do pH acima de 9, né? 9 a 10, mais ou menos ali, a gente vai usar essa fenolftaleína. Rodamina, a rodamina, mas é a rodamina B, não é a rodamina WT, né? É rodamina B. A rodamina B é uma técnica de fluorescência boa, também utilizada, a rodamina B. A tinta Nanquim é uma técnica de coloração de cápsula para Cryptococcus neoformes, em líquor principalmente. A gente vai usar a tinta Nanquim, que é a nigrosina. Também vamos usar a nigrosina lá no espermograma, mas não vou, que é a técnica de viabilidade, mas não vou falar disso, óbvio, preparatório. E a hematoxilina férrica, que é importantíssimo para cisto, para trofozoíta, de giardia principalmente, né? Coloração em parasitologia. Então é a auramina O. Realmente, a auramina O, a rodamina B, a criflavina G são colorações de fluorescência que amplificam, melhoram a possibilidade de detecção. Quem sabe que quem fez baciloscopia sabe que muitas das vezes você tem um ganho baixo, principalmente em pacientes paucibacilares com pouco bacilo, a gente acaba tendo muita dificuldade de observação. Tá bom? Então é isso. Tem muito para onde correr não. Gabarito A. Agora eu vou fazer um bate-papo aqui nas três questões discursivas e quero dar uns macetes para vocês aqui. Primeiro, legal? Foi bom? Até aqui, legal? Tá? A gente já está finalizando. Deixa eu só falar das questões discursivas aqui. Mas por enquanto, tranquilo? Beleza. Que bom. É, a primeira questão é uma questão clássica de malária e ela vai falar ali, ela vai te pedir quatro coisas. Nada muito complexo. Mas deixa eu te dar umas dicas em relação à prova discursiva. Anota aí. Quando você for fazer uma prova discursiva, primeira coisa que você precisa é. Vai ficar gravado. Vou botar no YouTube. Primeira coisa que você precisa é entender que você tem que se ater ao que está sendo pedido. Não viaja e responde além do que está sendo pedido. Tá? Mas da mesma maneira, ciente de que você está respondendo o que foi pedido, extravasa. Mostra que você sabe. Mostra o que você sabe. Não viaja botando coisas que não têm relação com o que está escrito ali, mas dentro do que tem relação, brinca. Brinca de mostrar que você sabe, tá? E por isso que é legal você estudar no preparatório que prioriza um conhecimento mais amplo, porque é a hora de você brincar. Então ele te pede o processo de coleta do material. Então como é que você coleta esse material? Como é que é coletado o material para gota espessa? Você pode coletar tanto de punção cutânea, você pode coletar tanto de punção venosa. Você vai explicar o processo de coleta. Escolhe um dos processos, diz que pode ser utilizado os dois processos, escolhe um deles e descreve como é que é o processo. De punção cutânea ou punção venosa, descreve o processo. Como é que é o preparo da amostra? Walker, a técnica que eu descrevi. Dá uma lida na técnica, como é que é o preparo? Como é que é o processo de confecção do material de gota espessa no centro da lâmina, processo de desemoglobinização, processo de coloração, seja com guinça, seja com outro corante. Escreve como que é o passo a passo desse preparo da lâmina. Já terceiro passo já é aí a questão do próprio guinça, né? Como é que é o processo de coloração. E essa última etapa é o primordial, que é quando ele pede as características do trofozoeta. E ele pede do falcíparo. Do falcíparo. Então você vai ter que dizer, dentro das características do falcíparo, se você encontrou naquela hemácia o pigmento. Extravasa, diz que você encontrou o pigmento de. É Schaffner? Ou é Maurer? É pigmento de Schaffner ou Maurer? Ah, Maurer. Diz que encontrou pigmento de Maurer. Diz como é que é a característica
do trofozoíta, se o trofozoíta, por exemplo, ele é regular ou irregular. A gente falou disso em aula. Se ele é regular ou irregular, se ele é grande ou pequeno. Se você encontra anel de princesa e se tem mais de um anel. Se você encontra mais de um trofozoíta dentro da hemácia. Isso tudo é característica que a gente discutiu. Se é regular ou é todo cheio de projeções, descreve o plasmódio, descreve o trofozoíta. É isso que ele queria. Na 2, você vai descrever a baciloscopia, como é feita a baciloscopia. E aqui é um problema, porque ele pede que você descreva a metodologia pelo Ministério da Saúde. Então eu vejo muita gente fazendo baciloscopia aí totalmente errado, né? Eu vejo gente fazendo baciloscopia com alça bacteriológica, por exemplo, e não com aplicador de madeira, palito de madeira quebrado no meio, faz com alça bacteriológica, tá errado. É, Tem gente que vai descrever ali o uso de bico de Bunsen dentro de cabine de segurança biológica. Cuidado para você não descrever dessa forma, porque cabine de segurança biológica tem uma característica específica, né, de bico de Bunsen. Não é qualquer bico de Bunsen com chama que você vai utilizar dentro de uma cabine de segurança biológica. Então, cuidado com esses detalhes. Descreve material que vai ser utilizado, papel toalha, hipoclorito a 1%, aplicador de madeira, bancada, estante, né, de suporte de lâmina, bico de Bunsen para você fazer a flambagem, coloração, você vai botar lá o corante, fucsina fenicada de Zil, álcool ácido clorídrico a 3%, o azul de metileno. Cita as etapas que são feitas de coloração, descoloração e coloração de fundo com azul de metileno. Simples, tá? E a última é de parasito. E ela vai falar das infecções intestinais, é um problema de saneamento, todo mundo sabe disso, um problema de saúde pública, embora os médicos não achem, embora os médicos às vezes parece que não entendem que nós estamos no Brasil, temos um país tropical, parasitose nos aflige. Parece que o pessoal não lembra disso. Parece que a gente está na Noruega. Mas nós temos muitas parasitoses. Acometendo crianças, por exemplo. Crianças com dificuldade de crescimento, com dificuldade de cognição, graças à espoliação desses parasitas. Isso é sério. E aí ele cita o método de Faust. Ele pede, explique sua fundamentação técnica. Você vai dizer que é uma técnica de flutuação. É uma técnica de concentração, óbvio. Você quer concentrar cistos, ovos leves ou cistos. Não é uma técnica para larva. É ovos leves, cistos e ocistos. E é uma técnica de concentração desses elementos baseados na flutuação, tá? Então eu peguei aqui um pedaço da nossa aula de parasitologia e mostrei aqui para vocês que é uma técnica de concentração através da flutuação espontânea ou induzida? Induzida, porque espontânea é o Willis, com uma solução saturada de cloreto de sódio. Quando eu uso Faust, quando eu uso Cheater, seja Faust, sulfato de zinco, seja Cheater, solução saturada de sacarose, e induzida porque eu centrifugo, e espontânea porque eu deixo a gravidade acontecer, por isso que é espontânea, e é induzida porque eu centrifugo, eu acelero, Faust usando zinco, Cheater usando sacarose, quando eu uso sulfato de zinco a 1,182 gramas por ml. Questão de prova. Já caiu em prova. Numa concentração a 33%, já caiu em prova. O que que eu estou conseguindo? Eu estou conseguindo uma densidade que faz com que os ovos leves, os cistos e os oocistos comecem a flutuar. Eles vão para a camada superficial. E aí eu consigo pescar com uma alça bacteriológica
entortada na sua ponta. Entendeu? É basicamente isso. Esse é o princípio. Ele fala: descreva o procedimento técnico. Queridos e que aqui, ó, é isso aqui, ó. A descrição da técnica tá aqui, ó. Diluir a amostra de fezes em água, homogeneiza bem, gás dobrado em 4, coa esse material, centrifuga a 2500 num tubo de Wassermann, pode ser um tubo cônico, a 2500 RPMs, despreza o sobrenadante e vai colocando água, faz esse procedimento 4, 5 vezes, clarificar o sobrenadante está claro, desprezo a última vez, completo com sulfato de zinco, centrifugo uma última vez, o que, que vai acontecer agora? Quem for leve vai subir, vai para a borda, tá? Tomar cuidado, tem que ler imediatamente, porque o sulfato de zinco vai deformar a galera. Se deixar muito tempo, não vai dar para ver nada. E o que se espera ver? Que é a última pergunta. Comente que se espera observar microscopicamente nas amostras positivas. Espera-se observar características císticas típicas de Entamoeba stolítica, Entamoeba coli. Aí vai brincando com os protozoários ali, vai citando protozoários dos cistos, oocistos, principalmente de toxoplasma, e ovos leves, tá? Ovos leves pode ser algumas vezes tênia, alguns escilostomídeos também. Basicamente era isso. Então, queridos e queridas, muito fácil, né? Problema nenhum, muito tranquilo. Então, conseguimos finalizar aqui de uma maneira muito exitosa. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos aqui quase 2 horas falando aqui, uma brincadeira aqui de uma prova fácil. Dessa a gente ficou quase 2 horas falando, 1 hora e 40 minutos aqui falando. Então espero que vocês tenham gostado. Essa aula, é uma aula, né? Esse bate-papo gratuito aqui. Obrigado de coração, foi muito bom. Vai ficar gravado, então, deixa eu ver aqui. Eu digo, eu coloquei na capela, então, Monique, capela de exaustão, capela, capela, você diz o quê? Capela, mas em qual questão a capela? Porque capela é só manusear a substância química, senão é cabine de segurança biológica. Capela, a baciloscopia? Não, aí não. Não. A administração pública foi cruel, realmente. Você fazia assim no LACEN. Não, então, no Noel Nutas eu trabalhei lá. Na época que eu trabalhei no Noel Nutas, a gente não fazia baciloscopia dentro de capela. A gente fazia baciloscopia na bancada mesmo. Arejado, bico de Bunsen, atrás da chama, respirador NIOSH N95, luva e tal, e tranquilo. E é mais do que suficiente. Se você quiser usar uma cabine de segurança biológica, você pode usar inclusive, se precisar flambar alguma coisa que não é muito característico, utiliza o bico de Bunsen naquele padrão alemão, por indução, não por chama, mas não é nem muito necessário, dá para fazer ali dentro da cabine, mas cabine de segurança biológica, tá? Muito bem, minha gente, muito obrigado pela participação de todos, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Tô parando aqui então a nossa gravação, beleza?